Hoje eu quero contar para vocês uma das maiores experiências da minha vida, que foi a nossa mudança, do Brasil para os Estados Unidos, e também como foi ter um bebê aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Jasmine, a nossa caçulinha, nasceu aqui nos Estados Unidos e foi totalmente diferente do Brasil, tá, gente? A medicina aqui na América, ela é bem diferente. Então, assim, para mim, eu cheguei grávida nos Estados Unidos da Jasmine. Então foi assim, um susto com uma mistura de medo, de insegurança. Eu tinha tido 3 cesarianas, então eu tinha todo aquele medo como ia ser o parto, se ia ser cesárea, se iam me forçar um parto natural. Enfim, eu não sabia como ia ser. Lá na frente eu vou contar um pouquinho pra vocês. Quando nós decidimos mudar para os Estados Unidos, aconteceu em 2018, nós já tínhamos um sentimento dentro da gente. A gente já sabia que um dia a gente ia vir pra cá. A gente só não sabia quando isso ia acontecer. Nós recebemos uma palavra de Deus em setembro, na Conferência Destino 2018. Quando Deus deu essa palavra, foi só a confirmação. Então a gente sabia que era pra já, então logo a gente começou a fazer toda a mudança. Só esperei o ano letivo acabar das crianças e colocamos o que deu na mala e viemos para os Estados Unidos. O impacto emocional não foi muito forte, porque era um lugar que a gente já tínhamos o costume de vir, a gente sempre passava férias nos Estados Unidos, então a gente já gostava bastante. Então, assim, emocionalmente não foi muito difícil, porque não foi tudo assim totalmente novo, né? A gente já conhecia um pouco da língua, um pouquinho dos costumes. É claro que você viver é completamente diferente de você passar férias, mas assim, não foi uma super, novidade. A gente já tinha esse costume, graças a Deus por isso. Viver, colocar as crianças na escola, cuidar de casa, é totalmente diferente do Brasil. O sistema deles é super diferente. De saúde, então, gente, tem nada a ver com o Brasil. Eles são muito mais, assim, meio quadrados, Parece que você tem alguma coisa, eles vão lá e colocam no computador para saber qual é a doença que você tem, qual o remédio que você tem para tomar. Isso é totalmente diferente do Brasil. Então, nós viemos para cá com toda a família. A minha mãe veio junto também, a Joana veio com a gente também para cá e começamos uma vida nova, As crianças, escola nova, idioma novo, eles falavam pouquíssimo inglês, então assim, isso tem sido sempre um desafio, aprender o inglês. O José, o que melhor tem aprendido, se desenvolve super bem também pela idade, ele na escola convive mais americanos, então ele aprende mais a língua. Já a Júlia tem muitos amigos brasileiros na escola, então acaba assim dificultando um pouquinho, porque ela acaba perguntando para a amiga, o que a professora disse, então vai trocando essas informações e acaba atrasando um pouquinho o inglês. E o o Joaquim começou a escolinha aqui. Então, gente, um pouquinho das palavras que ele fala é tudo em inglês, é bem bonitinho. A gente fala em casa português com ele, mas na escolinha ele escuta inglês e ele tá falando só inglês. Pouquíssimas palavras ele fala em português. Quando nós nos mudamos, eu pensei que eu logo ia conseguir colocar as crianças na escola. E não foi assim. Eu cheguei aqui grávida da Jasmine, com 3 filhos, país novo, cultura nova, eu não sabia onde comprava nada, não sabia como cuidava da casa, onde que liga a luz, a água, tem que pôr internet. Então assim, tudo novo, eu não falo nada de inglês, então eu dependia totalmente do Thiago para fazer tudo, ou de alguém, de uma amiga que podia me ajudar, que já morava aqui. Então assim, sempre precisando de ajuda. Essa, com certeza, para mim, foi o meu maior desafio, porque você não fala o idioma, você não sabe para onde ligar, você não sabe o que fazer, dá um problema na pia, para onde você liga, ou como você faz. O bom da Flórida é que tem muito brasileiro. Se você conseguir os contatos, você vai ter brasileiro para fazer tudo na sua casa, para resolver sua vida, para fazer bolo, fazer brigadeiro, fazer festa infantil. Aqui tem de tudo. Isso é algo assim maravilhoso que eu acho que só a Flórida tem em todo o mundo, Aqui é uma cidade brasileira. Quase todo mundo que vai passar férias escolhe um lugar para passar férias. Todo mundo quer ir para Orlando, Então sempre aqui tem um amigo, sempre tem familiares, porque todo mundo quer vir pra Disney, Então a gente acaba sendo beneficiado, a gente quase nunca tá sozinho, Os amigos estão sempre por aqui. Então quando eu cheguei, eu imaginei que eu ia conseguir pôr as crianças na escola e não consegui. A gente estava precisando ainda que um documento nosso saísse e a gente
ficou com medo de pôr, né? O advogado falou, não, tem que esperar um pouquinho. Então imagina, gente, só quando o ano letivo fosse começar, que aqui começa em agosto. Então eu fiquei de dezembro a agosto com essas 3 crianças em casa e grávida da Jasmine. A Jasmine nasceu em junho, então em junho eu fiquei com 4 crianças dentro de casa. Eles não aguentavam mais. Eles estavam tipo como nós estamos agora na pandemia, todo mundo em casa. Mas só que naquela época pelo menos podia sair, podia ir no shopping, no parque, né? Agora não pode fazer mais nada. Mas assim, em casa sempre, então eu ficava nervosa, super estressada, grávida, com medo, porque eu ainda não tinha médico. E uma das coisas que eu falava pro Thiago era, se eu não encontrar um médico, se eu não encontrar uma médica aqui brasileira que possa me ajudar, eu vou voltar pro Brasil para ter neném, porque eu não confio na medicina daqui, eu não confio nos médicos daqui. Mas aí por uma indicação eu consegui uma médica brasileira, e que foi assim, o meu alívio. E aí eu fui na consulta, super gostei dela. E assim, teve aquela... Quando a gente escolhe um médico que vai fazer o nosso parto, a gente tem que ter uma ligação com ele, né? Você tem que olhar, você tem que sentir confiança. Porque assim, se você vai ter um filho, né, uma cesariana, um parto normal, o seu médico, assim, é a pessoa mais importante praticamente de toda essa história, né? A pessoa que você mais tem que confiar, que você, poxa, vai estar entregando, né, ali a sua vida, a vida do seu filho nas mãos daquela pessoa. Então realmente tem que ser uma pessoa incrível. E graças a Deus eu conheci essa médica aqui, e como eu tinha tido 3 cesarianas no Brasil, eu, na verdade, morria de medo de me forçarem aqui a um parto normal, porque aqui, gente, é o país do parto normal, né? Então eles botam as mulheres para ter parto normal, é um sofrimento, é muito difícil. Eu, como tinha tido, né, como eu falei, 3 cesarianas, eu não queria mais parto normal, eu queria cesariana. Mas graças a Deus, quando eu cheguei aqui, a médica disse, não, você tem que fazer uma cesariana e tal, porque, enfim, não pode fazer mais um parto normal. E eu falei, ai, graças a Deus. E aí ela marcou cesariana, tudo certinho, então assim, foi algo incrível. Ela, apesar de ter sido formada aqui, é brasileira, então ela tem até todo aquele jeito americano, né? Você vê que não encosta muito em você, fala de longe, não tem aquela coisa do Brasil, sabe, gente? Não tem. A medicina aqui é super complicada, super difícil. Mas ela, por ser brasileira, né, então tem uma afinidade maior. E o mais importante para mim, sem dúvida, era a questão do idioma. Eu precisava falar com o médico que me entendesse. Se eu passasse mal, se eu tivesse qualquer dúvida, não ter alguém que ficasse me traduzindo tudo, né? Porque o americano, eu acho que, além do problema com o idioma, eu acho que eu ia encontrar essa barreira também, assim, emocional, né? Essa questão de, não é a gente, não é brasileiro. Então, eu queria brasileiro, deu certo, graças a Deus. E a Jasmine nasceu no dia 17 de junho de 2019 aqui. E foi muito bom, apesar da minha experiência no hospital não ter sido boa. Então, quando eu me encontrei com todas as crianças em casa, né, tendo que cuidar da casa, recomeçar uma vida ou começar uma vida de novo, foi um momento assim muito difícil. Mas como a gente tinha uma palavra de Deus, Deus tinha liberado essa palavra, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Quando Deus liberou a palavra para nós, Ele não falou quanto tempo nós íamos ficar. Então eu não sabia se eu ia ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não sei quanto tempo esse período ia durar, mas a gente obedeceu. Uma coisa que eu quero passar para vocês que funciona na nossa vida, tá? Deus sempre fala com a gente dessa forma. Quando Deus usa alguém para nos dar uma palavra, como a gente mede, eu e Thiago, que essa palavra, ela vem de Deus, que essa palavra ela é para aquele momento das nossas vidas. Quando ela já vem de encontro com algo que está dentro da gente. Então, quando o profeta lá liberou a palavra para nós, que era o tempo de vir para a América, aquilo já estava dentro da gente, foi só confirmação. Então, a gente só foi o tempo de organizar as coisas e vir para cá. Do jeito que Deus fala com a gente, a palavra já está dentro de nós, a gente já tem aquele sentimento, a gente só não sabe quando vai ser, sabe? A gente não sabe de que forma vai ser, ou traz aquela clareza, sabe? Então, Deus fala com a gente dessa forma. Porque muitas pessoas ficam perguntando, ai, como que a gente sabe que Deus fala? Então, Deus trabalha com a gente dessa forma. Pode ser que com você seja diferente. Então, assim, essa é a forma que Deus trabalha com a gente. A palavra está dentro de nós, o profeta só vem para confirmar. Quando as crianças puderam ir para a escola, foi o alívio. Graças a Deus, eles aqui estudam bastante tempo, né? De 8h30 da manhã até as 3h.
e quarta-feira eles saem às 2 horas da tarde. Então eles começaram a ir pra escola, o Joaquim também, e aí eu fiquei mais em casa com a Jasmine nesse período, mas gente, quando eles chegam é aquela loucura, né? Estão morrendo de fome e querem brincar, querem... Eu pensava assim, gente, eles vão chegar em casa super cansados, né? Poxa, estão um tempão na escola, mas não. Eles chegam com tanta energia que eu falo, gente, não é possível, o que eles ficaram fazendo na escola? Acho que você, mãe, também se pergunta isso, né? Porque a gente acha que eles vão chegar em casa e vão querer dormir. Não, gente, eles chegam para gastar energia até a última hora do dia. Uma coisa que foi maravilhosa para mim, a minha experiência aqui nos Estados Unidos foi, quando você está debaixo, gente, de uma palavra de Deus, é incrível. A nossa vida ficou muito diferente aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a vida era muito corrida, né? O Thiago tinha muitas atividades, muita agenda, muita coisa. E aqui, a nossa vida começou a ficar bem mais tranquila. O Thiago conseguiu escrever um livro inteiro, né? O Especialista em Pessoas, ele escreveu aqui. Nós ficamos muito mais família, muito mais unidos. Nesse processo que eu vi a diferença da minha família, eu entendi assim completamente qual era o real motivo de Deus ter nos trazido para cá. Realmente era a questão da nossa família estar mais unida, estar mais junta. E o Thiago, e as nossas agendas no Brasil, como elas ficaram mais certinhas, então a gente já sabia o dia que ia, o dia que ia voltar. Tirando a parte de finalzinho de gestação, né, e o iniciozinho com a Jasmine, quase todas as agendas que o Thiago fez no Brasil eu fui com ele, porque eu gosto muito de estar com ele. É algo que eu realmente assim, me esforço para fazer. Então, mesmo morando em outro país, eu tentei ao máximo estar com ele. Eu acho muito importante, né, mulher, se você tem assim uma vida tipo a minha, né, que você tem um marido que prega fora, que vai dar palestra, eu acho muito importante você, se possível, né, fazer todo o esforço para estar com ele, porque você é, sabe assim, a fortaleza do seu marido, você é uma pessoa forte do lado dele, e eu tenho certeza que nessas horas você vai conseguir ajudar ele bastante. Então, quando a minha mãe, né, estava aqui, lógico, eu só ia se minha mãe estivesse aqui para poder ficar com as crianças, né? Então, com a minha mãe aqui, eu viajava. Se minha mãe estava no Brasil, aí eu não podia ir, tinha que ficar, mas ele ia e voltava rapidinho. Então, a nossa vida ficou muito mais família, ficou muito mais tranquila. A vida aqui, gente, do americano, ela é muito diferente do brasileiro, tá? Aqui, até quando eu levo as crianças no pediatra, ela me pergunta qual o horário que as crianças estão dormindo, porque aqui tem aquele costume de 8 horas da noite as crianças já estarem na cama. Para você ter noção, no aniversário da Júlia, eu convidei uns vizinhos que são americanos para o aniversário dela. E aí, brasileiro, né? O que a gente ia fazer? Ah, um aniversário mais tarde, verão, aquele calor, então fica claro que até quase 8h30 da noite, 9 horas da noite. Então você quer fazer o quê? Você quer fazer mais no finalzinho da tarde, porque é muito quente durante o dia, né? Então se as crianças vão brincar fora, vão na piscina, qualquer coisa, até 8 horas da noite ou 9 horas da noite tá bom. Então eu marquei 7 horas da noite um churrasco aqui em casa, bem brasileiro. E quando eu convidei eles, sabe o que eles falaram? Assim, ai, 7 horas da noite, ai não, muito tarde, nós não vamos poder ir. Vocês acreditam nisso? Gente, meus vizinhos assim de porta, as crianças de férias, eles não vieram no aniversário, porque 7 horas da noite é muito tarde para eles. Eles estão acostumados em aniversário, que começa 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e vai até às 5 no máximo. Porque realmente as crianças aqui deitam 8 horas, 8h30 da noite, já estão dormindo. Então assim, o bom é que como eu gosto bastante de rotina, né, de tudo bem certinho, para as minhas crianças não tiveram muita dificuldade. Mas eles são muito assim, até o adulto aqui, acho que 9 horas da noite eles já estão deitados para dormir. Você passa na rua, gente, 9 horas da noite, você não vê uma luz acesa. Aqui tudo fecha cedo, restaurante fecha cedo, shopping fecha cedo, eles vão tudo para casa. Aqui só é mais movimentado porque tem muito turista, mas tirando isso, gente, a cidade ia ficar deserta. Então eles são muito assim, de rotina, são muito diferentes do brasileiro, né? Porque o brasileiro tá na casa do outro, 11 horas da noite. Aqui nossos amigos vêm jantar, né? A gente sempre marca 9, 9h30, né? Depois que as crianças já estão dormindo, mas vem de boa. Mas o americano mesmo, ele não faz isso. Ele é bem mais regrado nessa questão, né? Acho que eles só saem tipo sábado e domingo, durante a semana, é tudo bem certinho. Isso é muito diferente do Brasil. Se você não tem uma comunidade brasileira, né, para quem muda de país,
as pessoas sofrem muito. Tem gente que entra em depressão, tem gente que volta pro Brasil, tem gente que fica super mal porque não consegue ter um convívio, né? A gente quer conversar, a gente quer, né, ir na casa do amigo, quer sair para jantar fora, e aqui não tem muito isso. Então é bem difícil realmente quem muda para um país, né, um lugar totalmente diferente, com certeza as pessoas sofrem muito. Então, as crianças começaram a escola e aí facilitou bastante a nossa vida nessa questão de organização, e até porque as crianças estavam precisando muito. Então foram para a escola em agosto, né, começou o ano letivo. Agora aqui nos Estados Unidos, em maio, termina o ano letivo, mas por conta, né, da pandemia, tudo mudou um pouquinho, mas ainda assim, final de maio terminam as aulas, né? Estão fazendo aula online e aí vai terminar e aí a gente já tá tranquilo. Aqui no Brasil, né, começa em final de janeiro, né, e termina em dezembro ano letivo. Aqui é diferente porque aqui o verão é junho, julho e agosto, né? Então as férias são no verão. Mas assim, as crianças se adaptaram super bem, eles não tiveram problema de adaptação. Os meus filhos. Por quê? Porque a nossa família é uma família diferente. Quando eu casei com o Thiago, ele falou assim, olha, você está casando com um missionário. Não importa o rumo que a nossa vida for dar, nós somos missionários. Eu sempre carreguei essa mensagem na minha vida. Essa foi a nossa 8ª mudança. Nós mudamos várias vezes, mudamos de estado no Brasil, né? A gente morava no Rio, foi morar em São Paulo, e mudamos de casa várias vezes, e também tivemos que recomeçar a nossa vida também várias vezes. Então, assim, nós não temos muita dificuldade com essa questão de mudança, mudar de país, né? Mudar de casa. Eu adoro uma mudança, eu faço uma mudança super rápido, consigo arrumar a casa, consigo arrumar tudo, porque Deus colocou isso dentro de mim, e Deus também preparou os nossos filhos, eu tenho certeza disso. Os nossos filhos, eles não se apegam muito, até emocionalmente, às pessoas. Então, assim, você vê que é Deus, sabe? Deus faz de uma forma que ninguém sofre muito. Tem gente que se muda de bairro, a pessoa já entra em depressão, porque é meu amigo, porque é minha casa. As pessoas se apegam muito a coisas materiais, e nós aqui não somos apegados a nada material e nem as pessoas, né? Nós somos apegados a nós, a nossa família, né? Nossos filhos, eu ao Thiago, o Thiago a mim. E o importante é que nós estejamos juntos, não importa aonde Deus nos levar. Deus sabe que pode contar com a gente. Se a gente amanhã tiver que morar no Japão, tiver que morar em Portugal, tiver que voltar para o Brasil, a gente não tem nenhum problema com isso. A gente faz aquilo que Deus mandar, sabe? Quando você faz aquilo que Deus manda, você, apesar de parecer difícil, no caminho, quando você vai vendo o que vai acontecendo, tudo fica mais fácil, fica mais leve. Então, assim, tenha sempre em mente que se você está fazendo a vontade de Deus, não importa que seja uma mudança muito difícil, seja algo assim que vai mexer na estrutura da sua casa, você sabe que você está fazendo a coisa certa e no final vai dar certo. Então a gente tem essa convicção dentro de nós, estamos fazendo a coisa certa, então tudo vai ficar bem. A vida aqui, ela é bem mais calma, né? Como eu falei, é tudo mais tranquilo, mas é bem diferente de quem vem passar as férias. Eu tomei um susto até com o valor das coisas. Por quê? Porque quando você vem de férias, você traz aquele dinheiro, você gasta o que você tiver que gastar e pronto, acabou. Quando você tá vivendo, você vê que não é tudo assim tão baratinho quanto você imagina. E aqui também tem uma coisa interessante, gente, porque o americano, ele dá muito valor ao dinheiro, né? Aqui você ganha em alguns serviços por hora, né? Então você recebe por semana, cada 15 dias. Então tudo que o americano vai comprar, ele conta, sabe? Tipo assim, eu vou comprar esse sapato. O sapato custa $50. Mas olha, eu tenho que trabalhar um dia todo para ganhar $50. Então ele pensa, né, se ele vai comprar aquilo. Claro, né, que tem as pessoas que compram sem pensar, mas a maioria não. Então você vê que o americano também ele é bem regrado nessas coisas, porque ele sabe realmente por hora quanto que ele ganha e quanto que vai custar aquilo dali. Então aqui é um país muito assim que você aprende a ser mais consciente, você aprende a pensar muito mais no próximo. O americano ele é muito assim, apesar dele não te dar muita intimidade, sabe? Ele não ser muito acolhedor, mas ele pensa muito no próximo. Como assim ele pensa no próximo? Fazendo a parte dele, né? Por exemplo, agora nessa época de pandemia, aqui realmente as coisas fecharam. Só pode funcionar mercado, farmácia e alguns mercados no drive, né? Você vai lá, pega
e volta para casa, e você vê isso, você vê um americano super consciente. Eles também são super desesperados, né? Tanto na época de furacão, quanto o que aconteceu aqui agora. Gente, acaba tudo no mercado. Eles compram tudo assim, porque eles têm medo que vai acabar tudo, que eles vão ficar sem comida. Aqui teve essa história do papel higiênico, né? Porque falaram que o papel higiênico ia acabar. Você ficava assim, tipo, 2, 3 semanas sem encontrar papel higiênico no mercado. Você não conseguia comprar pela internet, você não conseguia comprar o álcool em gel, porque acabou tudo. Ah, tem que usar o álcool em gel. Então eles vão lá, compram tudo e, sabe, até o presidente teve que ir fazer um comunicado pedindo para as pessoas comprarem pouco, porque não ia acabar. Então, assim, o americano ele tem essa questão também de ser meio desesperado. Já no Brasil, fala assim, gente, a pandemia, ninguém pode sair, tem que ficar todo mundo em casa. E vocês viram que quem pôde ir pra praia vai. Até mandarem uma ordem total, todo mundo faz o que quiser fazer, né? Aqui não pode fazer, não pode, tem aquela questão de toque de recolher, se eles pegarem, eles aplicam multa, e dependendo da situação até prende. Então aqui eles têm muito esse negócio, se mandou fazer, eles fazem. Isso é uma forma de você pensar no próximo, porque você tá se protegendo, você tá se cuidando e você tá evitando que outras pessoas fiquem doentes ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, quando a gente veio pra cá, como eu falei, a gente ficava indo e vindo pro Brasil, né? E como as crianças tinham começado a estudar em agosto, em setembro foi a nossa conferência de destino do ano passado. E nós não levamos a Júlia, José e Joaquim. Eu levei só a Jasmine, que estava pequenininha, né? Tava com 3 meses, ainda tava mamando. E eu levei a Jasmine e deixei a Júlia e o José aqui, porque eu não queria que eles perdessem, sabe? Tipo, uma semana de aula. As aulas mal tinham começado e eu não queria que eles sofressem muito com a questão de adaptação, né? Porque começar as aulas, sair uma semana e voltar, poderia ser, assim, meio... Estavam começando a fazer amizade, então eu não queria traumatizar eles, né? Então deixei eles aqui. O Joaquim ficou com a minha mãe também, porque como eu fui sozinha, eu tava sem gente pra me ajudar lá, como é que eu ia fazer, né? Tava preocupada com isso, então deixei o Joaquim também. Fiquei com a Jasmine lá na conferência. Eu tava assim, sabe, com o coração na mão, porque eu gosto tanto que eles participem da conferência, porque a conferência, ela é aquela, sabe, o fruto, né, do trabalho do ano todo. Eu acho muito importante eles participarem. Mas, amém, decidimos que eles ficariam, fomos para São Paulo, eu, Thiago e Jasmine. Quando nós chegamos lá, a gente passou, tipo assim, um dia, começou a ver o aviso de um furacão que ia ter nos Estados Unidos. E ele ia passar, né, na Flórida, ia destruir várias coisas, ia destruir várias cidades. Aí começou a ter o toque de recolher aqui. And we do have the risk of a Category 2 hurricane approaching our coast, if not moving on land in central Florida. Comecei a ficar desesperada. Eu no Brasil, meus filhos aqui, e se o furacão passar, o que vai acontecer? Então eu já comecei a ficar nervosa. Falei, gente, vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa. Porque eu não vou deixar eles lá. Eles começaram a ficar assim, um pouquinho preocupados, né? Mas a minha mãe estava em casa, eu sabia que estava tudo bem, mas assim, coração de mãe, né? Quando eu fui ver um voo para voltar para os Estados Unidos, as companhias aéreas não estavam mais vendendo passagem, nem para entrar nos Estados Unidos, nem para sair, porque eles tiveram que fechar os aeroportos, porque o furacão ia passar, ia destruir tudo. Então, as crianças acabaram ficando em casa, não tiveram aula, e eu fiquei, meu Deus, eu não trouxe eles por conta dessa questão deles não faltarem aula, e eles acabaram ficando em casa por causa do furacão. Mas, gente, Deus faz cada coisa, sabe por quê? Porque Ele quer te testar. Ele quer saber como é que tá a sua fé, Ele quer saber como você vai reagir na dificuldade, como você vai fazer quando você tá impotente, como que eu, como mãe, não estou perto dos meus filhos na hora que eles precisam, como que eu ia ficar? Só confiar em Deus. A única coisa que eu podia fazer era confiar em Deus, porque o que eu queria mesmo era estar com os meus filhos. Né? Para eles foi assim um momento de diversão, né? E um casal de amigos com os filhos foram lá para casa também, ficaram com a minha mãe. Eles ficaram super bem, tá? Para eles estavam no meio de uma floresta, no acampamento. Eles se divertiram à beça, graças a Deus. O furacão não passou por lá, não teve destruição, não teve nada, ele desviou pro oceano. Foi só aquele ataque mesmo para te amedrontar. Sempre quando a gente está chegando nessa época de conferência, gente, a gente sente que começam a vir muitos ataques sobre nós e, lógico, querem sempre atingir as crianças porque os nossos filhos são o nosso ponto fraco.
Então, assim, o nosso inimigo, ele sabe disso. É o que pode desestabilizar a nossa vida. Quando acontece alguma coisa com a gente, com adulto, a gente consegue passar por cima, mas a gente sempre fala, opa, com meu filho não. E aí passou o furacão e tal, ai, graças a Deus, mas ainda assim eles estavam em estado de alerta. Passaram-se uns 2 dias faltando para a conferência, na verdade um dia antes, né, já estava tarde da noite, lá no Brasil já era tipo meia-noite. A minha mãe me liga e fala, Janine, o José engoliu uma moeda. Eu falei, como assim? Deixa eu falar com ele. José, você engoliu uma moeda? Falei, mãe, eu fui equilibrar a moeda na boca. Na boca não, no nariz. E aí, engoli a moeda. Filho, você tem certeza? Tem aquele desespero, ele chorando já. Mãe, o que vai acontecer? Eu não fiz por mal. Minha mãe, gente, em casa sozinha, com uns 3 filhos, e minha mãe não dirige. Então, meu Deus, o que eu tô fazendo no Brasil? Era pra eu estar lá em casa com essas crianças. Meu Deus, o que vai ser? Minha mãe ligou pra minha amiga, né? E ela foi socorrer minha mãe. O marido ficou com o Joaquim em casa e ela foi pro hospital com a minha mãe e o José. Enfim, teve que fazer uma endoscopia para tirar a moeda. Mas olha só, gente, por que eu falo pra você que a medicina é super diferente? Porque eles deixaram o menino quase 24 horas em observação para ver se a moeda ia descer. A moeda não desceu, ficou presa, né, aqui no esôfago, e eles falaram que ela, como era uma moeda de 10 centavos, ela é bem pequenininha, tinha um risco dela rolar pro pulmão. Gente, se já tinha um risco, por que já não fizeram logo a endoscopia assim que o menino chegou, não? Ficaram lá para ver se a moeda ia descer, a moeda não desceu, e aí quase, 20 horas depois, foram lá, fizeram endoscopia, aí ele foi sedado, aí eu recebi a foto no telefone dele sendo sedado, e aí eu chorei, fiquei arrasada, falei, meu Deus, que espécie de mãe eu sou, que não tô com meu filho nessa hora, porque eu quero ficar com ele, e ainda não tinha voo pra voltar, então eu não consegui voltar no furacão e não consegui voltar pra estar com o José. E aí foi quando eu comecei a receber várias mensagens, fica tranquila, fica calma, Deus tá no controle, vai dar tudo certo, né, isso são as coisas que vêm pra nos desestabilizar, e como eu te falei, é Deus te testando, é Deus sabendo até onde Ele pode confiar em você, até onde você está se entregando por um propósito maior. E eu acho que depois de tudo isso, Deus sabe que pode contar comigo, pode contar com a nossa família para o que for. Passou isso, ele ficou bem, graças a Deus, voltou para casa. Foi um susto, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. É um aperto no coração que a gente, como mãe, passa, e estando fora, estando longe, é mais difícil ainda, né? Se você já passou algo assim com seu filho, né? De ser hospitalizado e você não tá por perto, às vezes a escola liga, meu Deus, quando eu vejo o número da escola, meu Deus, eu fico desesperada. E aí você fala, o que aconteceu? Aí ele caiu, você já pensa em toda a situação e você já pensa que você não tá ali com ele naquela hora, então alguém vai socorrer. Coração de mãe, sabe, fica aflito nessas horas, mas Deus está sempre cuidando de tudo, né? E aí, gente, eu tive essa experiência no hospital com o Joaquim, que não foi muito legal. Com o Joaquim não, com o José. É normal, eu troco o nome de todos eles. E olha que eu ainda não tô tão velha assim, mas eu chamo a Júlia de Jasmin, José de Joaquim, mas no final eles já sabem com quem eu tô falando. Eles são bem assim, sabe, gente? Eles ficam esperando, tipo, parece que até o último momento pra resolver. Tô falando da questão da medicina aqui. Então eles ficam esperando a hora que, tipo, não dá mais. E esse era o meu medo na questão de parto, né? De não conseguir uma médica brasileira e eu ficar lá esperando até o último momento. Quando eu fui pro hospital para ter a Jasmin, né? Então como foi cesariana, foi tudo marcadinho, né? Então eu entrei, marcaram lá, eu tive que chegar, tipo, 2 horas, 3 horas antes. Fiquei na recepção esperando. Quando eles me autorizaram a entrar, gente, daí você já vê que é tudo diferente do Brasil, porque no Brasil, quem faz cesariana sabe, mas você já vai pro quarto, fica lá no quarto esperando, né, a hora que vão te chamar e tudo mais. Lá não, você fica na recepção, literalmente. Isso porque, assim, eu tava num dos maiores hospitais dos Estados Unidos, né, de maternidade, um dos melhores do mundo, então, assim, eu imaginava uma coisa e foi totalmente diferente. Quando me levaram para uma sala, né, de preparação que você fica antes de ir para cirurgia. Essa sala eu fiquei com o Thiago, a minha médica ainda não tinha chegado, então eles falaram, ó, você vai fazer agora uma higiene, você vai fazer essa preparação.
você que faz mesmo, sabe, gente? Você vai lá, você que se limpa, fica uma pessoa te auxiliando. Aí fui lá, botei aquele roupãozinho e voltei pra uma cabinezinha que eu fiquei. Quando eu deitei, veio a médica, uma anestesista-chefe, e me perguntou qual tipo de anestesia eu queria tomar. Eu falei, como assim? Tinha uma brasileira, né, que era da equipe da minha doutora, que estava traduzindo, que também era brasileira, né, então ela falava português e ficou me traduzindo tudo. Ela me perguntou qual tipo, eu falei, gente, como assim? Nunca, eu tive outros 3 partos, ninguém me perguntou. Você quer peridural ou você quer hacker? Eu falei, ai meu Deus, olha, eu quero a que eu sempre tomo, né? Porque será que aqui é diferente? Ela falou assim, então agora eu vou te explicar os riscos de uma e de outra anestesia. Gente, eu com barrigão, deitada, ouvindo aquela mulher falar. Você tem risco de infecção generalizada se você escolher a peridural, você tem risco de não sei o que se você escolher a hacker, se você escolher a peridural e a cirurgia demorar mais de 2 horas e meia, acaba o efeito da anestesia. Eu falei assim, 2 horas e meia? Como assim? Os meus outros nasceram em 25 minutos, uma cesariana, sei lá, 30 minutos o máximo que dura? Não, porque se você tiver alguma complicação, porque é seu 4º filho, a gente não sabe como é que tá seu útero, como é que tá tudo por dentro. Gente, eu já tô ficando desesperada, eu comecei a chorar, fiquei nervosa. Falei, meu Deus, eu preciso falar com a minha médica, liga pra doutora. Falei com a doutora, tomei a hacker, deu tudo certo, mas eu fui super nervosa pra cirurgia. Então, assim, eu não tinha passado isso nas outras, né? Sempre a médica chegava lá na sala de cirurgia, me aplicava anestesia e pra mim tava tudo tranquilo. Quando acabou a cirurgia, né, eu fui pro quarto, aí voltei tipo uma salinha de espera, fiquei um pouco lá. Eles me deixaram sozinha com a Jasmine. A Jasmine começou a chorar. Eles botaram a Jasmine, eu com o efeito da anestesia, gente, eles me sentaram praticamente e eu segurando a Jasmine super nervosa, porque eu tava com o efeito da anestesia, com medo de deixar a menina cair. E assim, você vê que eles são muito diferentes, né? No Brasil, eles são mais atenciosos, né? Se preocupam muito mais, né? Então, assim, muito diferente. E eu fui ficando nervosa, fui ficando traumatizada. Quando eu fui pro quarto, eu já tava, assim, esperando, sabe? Tipo, como é que eles vão me tratar? Como é que eles vão fazer? Mas eles são literalmente frios em tudo que eles fazem, gente. Quando eu fui pro quarto, a minha primeira noite, faz a cesárea e tal, e no outro dia a enfermeira vem e te coloca pra caminhar, você não pode falar, né? Todo aquele cuidado. Não, gente, 3 horas da manhã entraram no meu quarto e falaram assim, olha, agora você tem que caminhar. Eu falei, mas agora? Agora. Me levantaram, gente, tava aguentando. Me fizeram ficar dando volta lá no corredor, 3 horas da manhã. Nesse tempo, gente, eles entravam com certo, tipo, cada 1 hora e meia entravam no quarto. A menina não conseguia dormir de jeito nenhum. Tiravam temperatura, faziam um exame, tudo assim, mas no meio da madrugada, tranquilamente. Isso você não vê no Brasil, tá? No Brasil você não passa por isso, né? Eles têm assim, tipo, de madrugada você vai dormir. Normalmente de madrugada, a enfermeira vai lá ver se você tá precisando de alguma ajuda com a criança. E aí ficam com eles se você precisa. Aqui não, você fica sozinho. Se você não tem uma pessoa pra te ajudar, alguém pra dormir com você, você tem que se virar com a criança mesmo, sabe? Mas assim, o Thiago ficou na primeira noite comigo e depois a minha mãe. Isso porque a doutora falou assim no consultório pra mim, olha, o hospital é maravilhoso, você pode ficar lá uns 4 dias, super, você vai ter tudo. Eu falei, ah, tá bom. No segundo dia eu liguei pra doutora e falei, doutora, eu estou ótima, você pode, por favor, me dar alta? Porque eu não tava aguentando mais. E aí no segundo dia, né, 48 horas depois, eu voltei pra casa, porque realmente um sistema muito diferente do Brasil. No Brasil, quem tem parto assim num hospital particular, você tem toda uma hotelaria, né? Você tem todo um cuidado com a comida. A comida não, você vai lá ver um cardápio no telefone. Gente, tem hambúrguer, tem refrigerante, tem doce, tem tudo no cardápio que você pode pedir. As mães comem pizza normalmente depois de ter filho. No Brasil não, toda aquela dieta bonitinha, né? Principalmente quem tem cesariana, né? Que você não pode comer várias coisas porque faz mal pro corte, pros pontos. Aqui não tem nada disso. Diferente, totalmente, gente. A medicina é muito diferente. Apesar do Brasil ser difícil, mas pelo sistema, não pelos médicos, porque os médicos no Brasil são muito bons, são bem formados, eles são muito mais humanos, né? Infelizmente tem o problema da política, de tudo, que aí acaba atrapalhando o serviço dos médicos. Mas os médicos não, os médicos no Brasil são assim, na minha opinião, tá gente? São incríveis e são super humanos.
Então aqui tem muitas diferenças. Eu acho que quando você sai do Brasil, você vai para outros lugares, você também começa a ver muito assim um lado bom que tem, que às vezes se reclama, né? Só vê a parte negativa, né? É igual quando você tá em discussão de casamento, sabe? Que você só fala o lado ruim do outro, você nunca fala, ai, você tá no meio da briga, mas você tá elogiando as coisas boas. Não, você só tá lá detonando a coisa ruim. Quando você tá fora, é ao contrário, você começa a ver as coisas boas que tem no seu país. Então a gente ama o Brasil. O Brasil, apesar das suas limitações, é um país maravilhoso, é um país de muitas oportunidades, é um país para novos empreendedores, é bem assim, bem incrível. Aqui já é bem diferente, então quem vem morar aqui sabe das dificuldades que é viver aqui. É claro que a foto, você tá sempre mostrando a foto na Disney, você tá sempre mostrando a foto na neve, você tá sempre mostrando aquela foto bonita, mas a realidade, gente, de muitas pessoas que eu tenho conhecido aqui, não é bem essa. Eu tenho visto pessoas, né, os brasileiros, né, falando, né, do brasileiro, de uma vida assim bem difícil, de muito trabalho. Você vê pessoas formadas, pessoas que eram empresárias no Brasil, administrador de empresa, assim, pessoas que têm faculdade lá, você vê que vem pra cá, vocês vão trabalhar na limpeza, vão trabalhar em obra, assim. Então aqui não tem isso, você pode ser quem for lá fora, no seu país, mas aqui você vem pra cá e vai começar a trabalhar assim bem difícil. Então assim, as pessoas escolhem vir pra cá. Eu acredito que porque sofreram alguma coisa muito grave no Brasil, né, querem recomeçar, mas assim, não é tão fácil como é vendido lá fora, sabe? Tipo aquele sonho americano, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, porque você ganha em dólar, mas você gasta em dólar também, você aqui não paga nada em real, você paga tudo em dólar. Então quem traz dinheiro do Brasil pra cá, nossa, tá sofrendo bastante, né, porque o dólar 5, né, então você vê, é bem difícil. Mas assim, gente, é mais ou menos isso que a gente tem vivido aqui, né? A nossa vida gira muito em torno das crianças, então a nossa maior adaptação realmente foi a questão da escola, mas que graças a Deus eles ficaram super bem, estão aprendendo inglês, mas infelizmente, né, tiveram que interromper as aulas, né, por conta da pandemia. E a questão da saúde também, que foi algo que eu vivi aqui, tanto com o José quanto o nascimento da Jasmine, que não foram boas experiências para mim, mas que no final deu certo, graças a Deus. Mas assim, tem sido um momento muito especial da nossa família e como eu falei lá no início, quando eu vi como a nossa família estava ficando, né, muito mais unida, porque aqui, gente, é só você e a sua família, sabe? Aqui é pra você fazer isso, tipo, o pai e a mãe fazem tudo na casa, cuidam dos filhos, se tem que trabalhar fora, trabalho, mas assim, é muito família, aqui você fica muito família, não é igual no Brasil que toda hora tem alguém te chamando pra ir num lugar, pra ir no outro, fazer algo, não, você tá em casa. Então assim, quando eu vi o propósito de Deus realmente se cumprindo aqui, eu fiquei muito feliz. Muitas portas se abriram pra gente vivendo nos Estados Unidos, mas assim, o maior propósito eu sei que foi cumprido, que foi a união da nossa família, foi, sabe, a gente ter tomado papéis que às vezes a gente começou a, sabe, no Brasil por conta da correria, você vai perdendo um pouquinho. Aqui a gente conseguiu colocar tudo em ordem, a nossa família em ordem, a nossa vida, o nosso casamento. Isso foi maravilhoso e eu sei que se a gente não tiver mais aqui, tiver em outro lugar, a gente aprendeu e conseguimos um novo estilo de vida pra gente. A gente colocou mais do que nunca agora a nossa família em primeiro lugar, porque quando você tá sozinho, você tá sem amigos, você tá sem familiares, você tá sem gente para te ajudar, você só tem sua família. E isso é algo que é o projeto de Deus, é você e a sua família. As outras pessoas que você tem em volta são só para agregar, são para fazer, não é? Às vezes o seu dia mais feliz, tá com um amigo, tá rindo, tá na casa de alguém, mas o importante é estar você e a sua família. E aonde estiver eu, Thiago e as crianças, a gente tá bem. Então essa é um pouquinho da nossa história, nossa vinda para cá, como tem sido o nosso dia a dia. E a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo e eu espero que você também e a sua casa estejam bem, estejam em paz, apesar de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa lá as notificações para você saber os dias que vão ter vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!